Olá, quinto ano! Vamos lá para mais uma aula de história? Bom, antes de começar, eu preciso que você busque o material, é aquele caderno de toda a aula, o lápis, a borracha. E para a aula de hoje, preciso de uma folha, pode ser uma folha de um caderno velho mesmo, lápis de cor se você tiver e tesoura. Pode buscar, estamos esperando. E aí, tá todo o material aí? Então agora você vai colocar a data de hoje e anotar o tema da nossa aula. Então a aula 5, a pré-história brasileira. Anota. Vamos lá, pronto? Então, bom, antes de começar a aula de hoje, né, com o conteúdo de hoje, eu vou relembrar o que aprendemos nas outras aulas. Então, a aula passada nós falamos sobre os primeiros povoadores do Brasil, como eles teriam chego aqui, como eles viviam, e principalmente, quando se trata desse assunto, é como a gente estuda um assunto que aconteceu há tanto tempo, que aconteceu talvez até 50 mil anos atrás. Então, como uma pessoa que está viva hoje, estuda um assunto tão antigo. Então, nós vemos que nós temos os sítios arqueológicos. Lembra desse termo, sítio arqueológico? Então, o sítio arqueológico é aquele lugar que tem objetos das pessoas lá do passado e o arqueólogo estuda para entender como eles viviam, o estilo de vida deles. Então, eu trouxe alguns principais sítios arqueológicos do Brasil. Nós falamos bastante dos povos de Lagoa Santa. Falamos que nessa escavação eles descobriram que os seres humanos daquela época, né, de mais ou menos 15 mil anos atrás, que eles conviveram com a megafauna, ou seja, com animais gigantes, como a preguiça gigante, o cliptodonte e o tigre dente de sabre. Nesse sítio arqueológico também foi encontrado o fóssil mais antigo das Américas, que é o da Luzia, que tem mais ou menos 11.500 anos. Bom, falamos também sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, que principalmente que os achados nesse local, nesse sítio arqueológico, eles questionam a primeira explicação sobre os primeiros povoadores do Brasil. Então, a primeira explicação, que é com os povos da Lagoa Santa, diz que eles chegaram a mais ou menos 15 mil anos. Com as escavações no Parque Nacional da Serra da Capivara, tem uma nova hipótese, né, a hipótese de que os seres humanos chegaram aqui há mais ou menos 48 mil anos. Então, aqui algumas imagens, né, desse local, que lá tem muita pintura rupestre, que eu mostrei para vocês. E lembrando que esse parque, provavelmente ele existe, essas escavações acontecem graças a essa mulher, a essa arqueóloga, essa cientista, que é a Ned Guidon. E lembrando que eu trouxe, né, o vídeo sobre a história dela, e vocês viram a dificuldade que é ser cientista e também mulher, no caso dela. E aí nós vamos estudar sobre os sítios arqueológicos do Paraná. Então, eu sabia que no Paraná também tem muito sítio arqueológico, muitos lugares com pintura rupestre. Então, eu vou trazer algumas coisas para vocês ficarem sabendo. Então, os vestígios aqui no Paraná têm mais ou menos 8 mil anos. Ou seja, com essas descobertas, os cientistas acreditam que os primeiros
moradores aqui do Paraná chegaram aqui mais ou menos há 8.000 anos atrás. Essa tem, como eu falei, tem muita pintura rupestre no Paraná. Essa é uma delas, ok? Essa pintura, ela foi descoberta há mais de 20 anos. Só que essa foto que você está vendo aí, ela só foi tirada 22 anos depois que ela foi descoberta. E por que não tiraram uma foto antes? Porque é um lugar que é muito difícil de chegar. Então teve todo um estudo, toda uma tecnologia para conseguir tirar essa foto aí. Então quem tirou essa foto foi a arqueóloga lá do Museu Paranaense. E essa informação ajuda a gente a pensar o quê? Se hoje é difícil tirar essa foto, hoje com toda a tecnologia, imagine há 4.000 anos atrás. Então essa pintura rupestre ela foi feita mais ou menos há 4.000 anos. Então imagina a dificuldade para fazer essa pintura há 4.000 anos atrás. Então e por que todo o sacrifício? Porque as pessoas daquela época passaram por toda essa dificuldade para fazer essa pintura nas cavernas. Qual o objetivo disso? Então essa dificuldade leva a gente a pensar por que eles pintavam nas cavernas. Né? Então tem várias hipóteses, né? Várias explicações. Talvez fosse por questão religiosa ou talvez por uma questão artística. Então, pela dificuldade, provavelmente fosse por questões religiosas, tá? Essa imagem fica lá em Piraí do Sul. E outro vestígio que nós temos dos primeiros povoadores do Brasil são os sambaquis. Então, nós chamamos os povos de sambaquis. O que é o sambaqui? Sambaqui é essa montanha que você está vendo aí. São montanhas que pode ser um monte assim de 200 centímetros até 30 metros de altura. Tá, a questão é a seguinte, se eu mexer nessa montanha, se você cortar, pegar uma pá, o que você vai observar? Dentro dela nós temos isso aqui, conchas. Tá? O sambaqui é uma montanha de conchas, não é uma montanha comum de terra ou de rocha, como a gente vê por aí, tá? O sambaqui é montanha de conchas. E aí, existe na natureza montanha de conchas? Não, não existe, tá? Então, é muito provável que algumas pessoas, alguns povos que viveram no litoral brasileiro, né, há mais ou menos uns 6.000 anos atrás, que fizeram essa montanha de concha. Então, aqui uma outra imagem de um sambaqui. E assim, dentro do sambaqui você não vai encontrar só concha. Tem alguns sambaquis que alguns estudiosos, né, cientistas, se dedicaram a estudar e eles encontraram também alguns objetos, alguns vestígios de seres humanos. Então, qual que é a conclusão? Mais ou menos há uns 6.000 anos atrás, algumas pessoas que moraram no litoral, eles se alimentavam, né, de ostras, de mariscos, e o resto, esse lixo, digamos assim, que sobrava, eles iam amontoando em um lugar, ia formando um monte e tal, e alguns lugares chegaram a formar uma montanha de conchas. No meio dessa montanha, ou seja, dos sambaquis, em alguns lugares é possível encontrar outros achados, outros vestígios. Tá? Então eu trouxe um texto do pessoal lá do MAI, que é Museu de Arqueologia e Etnologia do Paraná. Eles estudam sambaquis, tem museu, né, que mostra algumas coisas do sambaqui, tem lá em Paranaguá, por exemplo, e eles escreveram esse texto aqui. Então a gente vai ler para vocês terem uma ideia do que pode ser encontrado no sambaqui. Então vamos lá. Então o que quer dizer o sambaqui? Então sambaqui na língua tupi-guarani quer dizer monte de conchas. São colinas formadas por vestígios alimentares, conchas de moluscos, restos de peixes e crustáceos, mamíferos, marinhos e terrestres. E demais vestígios, entre eles restos de habitações, fogueiras, objetos, instrumentos e adornos de pedra lascadas e polidas, ossos, dentes e conchas deixados pelos habitantes do litoral brasileiro. No interior dos sambaquis são encontrados sepultamentos humanos e oferendas, como as famosas esculturas denominadas zoólitos, sendo que os mais antigos podem chegar a 10.000 anos. Bom, então esse texto conta algumas coisas que podem ser encontradas dentro do sambaqui. Então são objetos que foram feitos por seres humanos. Um que é interessante, que ele fala ali, que são os zoólitos. Então alguns sambaquis a gente pode encontrar zoólitos, que são estatuetas representando animais, que os estudiosos acham que elas seriam usadas como oferendas.
E então, para que serviu o sambaquis? Por que eles faziam? Então, tem várias hipóteses. Hipótese é uma explicação possível. Uma das explicações é que seria um cemitério. Então, porque dentro do sambaquis a gente pode deixar também resto de sepultura. E, além disso, tem, junto com esses fósseis, tem alguns objetos. Então, talvez fosse um ritual religioso, alguma coisa assim. Bom, a gente vai fazer uma atividade agora relacionada a esse texto. Então, eu preciso que vocês copiem o texto que está na tela. Então, 2 minutinhos para vocês copiarem e a gente já volta. Pronto, vamos lá? Então, agora eu vou deixar o texto na tela, o texto lá do MAI, para você responder essa questão, tá bom? Então, é esse texto aqui. Então, tem 5 minutinhos para vocês responderem.
Pronto, estudantes, vamos lá? Responderam? Então agora eu vou... a gente vai ver a resposta correta, tudo bem? Então se você não deu tempo de responder alguma ou está com dúvida, aproveita para corrigir. Então está correto se você respondeu concha de moluscos, né, ostra, mariscos, restos de peixes, crustáceos, que pode ser camarão, lagosta, caranguejo, mamíferos marinhos, por exemplo, baleia, e terrestres. Resto de habitações, ossos, dentes e conchas, sepultamentos humanos, zoólitos, fogueiras, objetos, instrumentos e adornos, brincos, colares, né, de pedras lascadas e polidas. Dá uma olhadinha, confere, vê se está tudo certo e pode arrumar. E assim, agora eu vou pôr algumas imagens para ver se você entendeu, para ver se você consegue. Vamos brincar um pouco de arqueólogo de novo, tá bom? Então vai aparecer algumas imagens, você vai deduzir, vai dizer qual vestígio encontrado no sambaqui se refere à imagem que eu vou colocar, tá bom? Então eu vou deixar uns 10 segundinhos, bem rapidinho, para você responder mentalmente, né? E aí depois eu passo a resposta, tá bom? Então vamos lá, tá preparado? Então a primeira imagem, imagem 1. Essa imagem aqui. Qual vestígio encontrado no sambaqui se refere a essa imagem que você está vendo? O que você acha que é? Resto de conchas. Vamos lá, então se você, a número... Vou pôr a segunda imagem. Imagem 2. O que foi encontrado no sambaqui também, o que vocês estão vendo? O que é isso? Que vestígio encontrado no sambaqui tem nessa fotografia aqui? E a imagem 3. Imagem 3 também foi encontrado no sambaqui. O que vocês acham que é? Vamos lá, vamos ver quem acertou então, tá bom? Vou passar as respostas. Então, a número 1. Número 1 é um zoólito. São aquelas esculturas que provavelmente serve de oferenda e que tem em formato de animais, tá bom? A número 2 se refere a sepultamento humanos. E a 3 é um colar de conchas. Ok? E aí, quem acertou aí? Parabéns se você acertou. Assim, no Paraná também nós temos sambaquis, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho sobre um sambaqui aqui do Paraná. Né, tem vários, mas o principal deles fica lá em Pontal do Paraná. É o sambaqui de Guaraguaçu. E ele tem mais ou menos 22 metros de altura. Tem vários outros sambaquis ali. O maior dele tem mais ou menos 22 metros de altura. Aqui na primeira imagem você está vendo um mapa do Paraná. Então lembrando que o Paraná fica dentro do Brasil, nosso país é o Brasil. O Paraná é o nosso estado, né, fica dentro do Brasil. E dentro do Paraná, lá na praia, lá no litoral, nós temos essa segunda imagem. E é nessa região, perto muitos conhecem, né, a Ilha do Mel, Praia de Leste. É mais ou menos naquela região que fica esse sambaqui que eu estou mostrando para vocês. Tá aqui mais uma foto desse sambaqui lá do Guaraguaçu. E junto desse sambaqui, nós temos
se você é possível visitar lá, tem que agendar, tem que marcar lá com eles, não pode ir assim qualquer hora, tá? Quando for fazer uma visita, nesse local também tem esse forno que vocês estão vendo aí, né? Essa foto. Esse forno, ele tem séculos, né? E o que tem a ver o forno com o sambaqui lá de Guaraguaçu? Acontece que há séculos atrás, eles usavam os sambaquis, eles tiravam as conchas e usavam esse forno para produzir o material para construção civil. Ou seja, eles fabricavam, construíam casas com o material do sambaqui. Transformavam essas conchinhas como se fosse uma argamassa para construir. Tá? Então, muitas casas lá do litoral foram feitas com restos de sambaqui. Tá? Então, para nós, quem trabalha com ciência, é muito triste, porque provavelmente nesse forno se queimou grande parte da nossa história. Então, muitas coisas que serviriam para a gente entender a história das primeiras pessoas que moraram no litoral paranaense se perderam nesse forno a partir do momento que eles queimaram, mas também estão nas nossas casas, algumas casas no litoral. Tá? E atualmente, o que diz a lei? Será que eu posso chegar no sambaqui com um baldinho e levar conchinhas? Então, vamos ver. Eu trouxe uma lei para vocês que fala sobre isso. Essa lei ela é de 1961, mas ainda está em vigor ainda hoje. Tá? O que diz a lei? Bom, o artigo 3º diz que são proibidos em território nacional o aproveitamento econômico, ou seja, não pode vender, né? A destruição ou mutilação para qualquer fim das jazidas arqueológicas e pré-históricas conhecidas como sambaquis, casqueiras, concheiros, birigueiras ou cernambis, tá? Então a lei proíbe de mexer no sambaquis, não pode usar para nada, não pode vender. Então hoje em dia esse forno, se alguém usasse esse forno para construção civil, ele seria punido por isso, tá? A gente tem que preservar porque é a única forma que a gente tem de conhecer os primeiros habitantes do litoral aqui do Paraná, tá bom? E assim, eu estava lendo sobre sambaquis, e aí eu encontrei um arqueólogo que ele compara os sambaquis com lixão, tá? Então, para esse arqueólogo, o sambaquis é como se fosse um grande lixão. Então, se eu for... Tá lembrando assim, quando passa o caminhão de lixo aí na tua casa, no lugar que passa, né, o caminhão de lixo, todo esse lixo vai para um lugar só, para um aterro. E lá tem uma montanha de lixos. Então, tudo que a gente produz em casa, todo o lixo que a gente, né, descarta, vai para esse lugar chamado lixão, tá? Ou aterro sanitário. Então, aqui tem uma foto de um lixão. Lógico, se eu for mexer nesse lixão, eu vou encontrar... vou entender como as pessoas de Curitiba viviam, por exemplo. Tá? Como elas se vestem, do que a gente se alimenta, ok? Então... mais ou menos a mesma comparação eu posso fazer com o sambaqui. Mexendo no sambaquis, o que eu encontro lá vai me dizer mais ou menos como viviam as pessoas do litoral paranaense há 6.000 anos atrás e por aí vai, tá bom? Para vocês entenderem melhor essa comparação do sambaqui com os lixões, eu trouxe uma crônica de um escritor chamado Luiz Fernando Veríssimo, que é uma história que lembra um pouco essa questão de como você reconhece a vida de uma pessoa através do lixo, tá bom? Quem vai contar a história para vocês é uma amiga minha, ela é atriz, a Lucimara Lopes. Então ela vai fazer a leitura desse texto para vocês, tudo bem? Então, com vocês, o lixo. Olá, eu sou a professora Lucimara e gostaria de ler uma crônica para vocês. Ela é de Luiz Fernando Veríssimo e se chama O Lixo. Vamos lá? Encontraram-se na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez que se falam. Bom dia, bom dia. A senhora é do 610. E o senhor é do 612, não é? Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente. Pois é. Desculpe minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo. O meu quê? O seu lixo. Reparei que nunca é muito. Sua família deve ser bem pequena. Na verdade, sou só eu. Notei também que o senhor usa muita comida em lata. Eu não sei cozinhar, tenho que fazer minha própria comida, então cada um se arranja como pode. Entendo. A senhora também... Não, me chame de você. Você também perdoe a minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de comida em seu lixo. Champignons, coisas assim.
Ah, é que eu adoro cozinhar, fazer pratos diferentes, mas como moro sozinha, às vezes sobra. Você não tem família? Tenho, mas não aqui, no Espírito Santo, não é? Como é que você sabe? Veja os envelopes no seu lixo, no Espírito Santo. É, mamãe escreve todas as semanas. Ela é professora? Isso é incrível! Como foi que você adivinhou? Pela letra no envelope. Achei que era letra de professora. O senhor já não recebe muitas cartas, a julgar pelo seu lixo. Pois é. Mas no outro dia tinha um envelope de telegrama amassado. Más notícias? Meu pai morreu. Nossa, sinto muito. Tudo bem, ele já era bem velhinho, lá no sul, há tempos não nos víamos. Foi por isso que você voltou a fumar? Como é que você sabe? Ah, é que de um dia para o outro começaram a aparecer carteiras de cigarro amassadas no seu lixo. É, verdade. Mas consegui parar outra vez. Eu, graças a Deus, nunca fumei. Eu sei. Mas tenho visto uns vidrinhos de comprimido no seu lixo. Tranquilizantes. Foi uma fase. Já passou. Você brigou com o namorado, certo? Isso você também descobriu no lixo? Sim. Primeiro o buquê de flores com um cartãozinho, jogado fora. Depois, muito lenço de papel. É, chorei bastante. Mas já passou. Mas hoje ainda tem uns lencinhos. Ah, é que eu estou com um pouco de coriza. Ah, vejo muita revista de palavras cruzadas no seu lixo. É que eu fico muito tempo em casa, não saio muito. Sabe como é? Namorada? Não. Mas há alguns dias tinha uma fotografia de mulher no seu lixo, até que bem bonitinha. Ah, eu estava limpando umas gavetas, coisa antiga. Você não rasgou a fotografia. Isso significa que no fundo você quer que ela volte. Você já está analisando o meu lixo. Não posso negar que seu lixo me interessou. Engraçado, quando examinei seu lixo, decidi que gostaria de conhecê-la. Acho que foi a poesia. Não! Você viu os meus poemas? Vi e gostei muito. Mas são muito ruins. Se você achasse eles ruins mesmo, teria rasgado. Eles só estavam dobrados. Se eu soubesse que você ia ler, né? Só não fiquei com eles porque, afinal, estaria roubando, não é? Se bem que, não sei, o lixo da pessoa ainda é propriedade dela? Acho que não. Lixo é domínio público. Você tem razão. Através do lixo, o particular se torna público. O que sobra da nossa vida privada se integra com a sobra dos outros. O lixo é comunitário. É a nossa parte mais social. Será isso? Bom, aí você já está indo fundo demais no lixo, não é? Ontem, no seu lixo, o que é? Me enganei ou eram cascas de camarão? Acertou. Comprei os camarões graúdos e descasquei. É, eu adoro camarão. Descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode jantar juntos? É. Não quero dar trabalho. Trabalho nenhum. Vai sujar sua cozinha? Nada. Num instante se limpa tudo e põe os restos de fora. Sim, os restos no lixo. Acho que desse encontro nasceu uma bela amizade. O que vocês acham? E aí, gostaram do texto? Então, observe que os dois personagens eles não se conheciam. Não se conheciam pessoalmente, nunca tinha se visto, mas os dois sabiam muito da história um do outro através do que eles observaram no lixo deles, né? Então, é uma crônica que serve para a gente pensar sobre o nosso lixo. Então, tudo que a gente encontrar ali diz como a gente se alimentava, como, né, como a gente se alimenta, como a gente se veste e por aí vai. Então, essa comparação que a gente faz com o lixão, tá bom? E agora, a gente vai fazer o seguinte, você vai imaginar
se imagine que você é um arqueólogo daqui a 80 anos, lá em 2100. E você vai estudar a sociedade através do que sobrou do lixo, do nosso lixo atual. Então, o que você encontraria nesse lixo? Tá? Que descoberta nós poderíamos fazer? E assim, pensa o seguinte, muitas coisas que nós usamos hoje, daqui a 80 anos, elas vão mudar. Daqui a 80 anos não serão mais usadas. Então, será que esse arqueólogo vai saber para que servia? Então, para a gente pensar um pouco sobre a dificuldade de um estudioso para entender para que servia a certos objetos que ele acha. Tá bom? Então, vocês vão copiar o texto que está no quadro e a gente já volta. Então vamos lá? Bom, assim, eu trouxe algumas imagens de alguns objetos que fazem parte do nosso lixo hoje. E a gente vai pensar um pouco sobre isso. Tá? Então a primeira imagem para que a gente usa isso atualmente? Né? Então provavelmente para pôr água, para pôr suco. Então uma garrafa de plástico. Hoje eu sei, mas daqui 80 anos, será que esse material vai ter essa mesma utilidade? Será que a gente vai usar ainda esse tipo de objeto para guardar né, água e suco? Será que o arqueólogo lá de 80 anos vai entender para que a gente usava isso? Tá bom? A outra imagem está aí na tela. Para que a gente usa isso hoje? Para que serve isso? Então, muitos de vocês com certeza sabem. Né, é um controle para jogos eletrônicos. E então hoje muitos conhecem. Mas e daí 80 anos? Daqui a 80 anos, será que a gente vai usar esse mesmo controle para os jogos? Ou vai ter alguma outra coisa? Ou será que vai ser só através de sensor, alguma coisa assim? Que já temos, né, jogos que é só por sensor. Então imagine daqui a 80 anos. Será que vai ter um objeto ainda? Tá bom? Então a questão é, será que o arqueólogo vai saber para que serve isso? Então pode ser que ele ache que seja para tirar uma foto, que seja para alguma outra coisa, para abrir um portão. Então, ele vai ter que tentar, ele vai ficar tentando deduzir para que nós usamos esse objeto. Aí eu vou colocar na próxima imagem um objeto que provavelmente poucos de vocês conheçam. Eu ainda conheci quando eu era criança, ainda tinha algumas casas, tinha lá em casa, que eu acho muito legal. Mas não é possível ter, porque não cabe no espaço de casa. Então, pouquíssimas pessoas têm esse móvel que vem na sequência, tá? Então, esse é um móvel que ele tem um espelho, em cima ali é um espelho, tá? E tem algumas gavetas. Então, você já viu esse móvel? Para que serve? Então, imagine você é o arqueólogo e você tem que deduzir para que as pessoas lá de 30 anos atrás, 40 anos atrás para frente, usavam esse móvel. Você tem ideia? O que você acha que é? Bom,
Esse móvel chama-se penteadeira, tem outros nomes, né? Eu chamo de penteadeira, conheço como penteadeira. Ele é usado, em cima dele tem, assim, cosméticos, batom, escova para pentear o cabelo. E então as mulheres sentavam na frente e usavam ele para se maquiar, para se arrumar, para arrumar o cabelo, tá bom? Então essa é a penteadeira. Então é provável que muitos de vocês nunca tenham visto uma penteadeira, talvez em filme, alguma coisa assim. Então para você pensar na dificuldade de descobrir para que serve aquele objeto lá do passado. Então nem sempre é tão óbvio assim. Então a gente vai ficar deduzindo, né? Talvez sirva para, né, para alguma outra questão. E aí você vai ver filmes, vai ver textos. Opa, as mulheres usavam para se maquiar. Aqui é uma boneca. Daqui a 80 anos, talvez muitos materiais dessa boneca se decomponham, não existam mais. Então, talvez esse arqueólogo lá de 80 anos ache só umas partes da boneca. Então, ele vai achar esse material, vai montar tudo e vai ficar deduzindo. O que será que era isso? Tem um olhinho, tem um cabelo, talvez fosse, né, imitasse um ser humano. Tá? Então, ele vai tentar deduzir. Então, imagine, e a 80 anos, daqui a 80 anos, será que vai ser que o arqueólogo vai descobrir? E uma última imagem é essa máquina. E acredito que muitos não conheçam essa máquina. Eu, quando era criança, ainda usava, meu pai usava bastante. Para que você acha que servia essa máquina que está na tela? Gente, essa é uma máquina de datilografar. Ela servia para escrever. Seriam os computadores antigos. Então, não existia computador, existia essa máquina aí que servia para datilografar. Então, para muitos hoje é novidade, tá? Daqui a 80 anos, será que ainda nós vamos usar esse computador? E se um arqueólogo achar um lápis e um caderno, será que ele vai saber para que serve? Né? O arqueólogo lá, daqui a 80 anos, ele vai saber para que serve? Ou ele vai ter que ficar deduzindo? Por que será que eles usavam esse objeto? Né? Será que era para prender o cabelo? Será que era para... Tá? Então, tem uma dificuldade. Então, ele não vai olhar aquilo e vai saber... tá bom? Ele vai deduzir, tá bom? Assim como a gente está tentando, alguns estão tentando descobrir para que serve essa máquina. Bom, agora vamos voltar naquela atividade que você copiou, né? Então, nós imaginamos como seria um arqueólogo daqui a 80 anos, né? Você copiou essa atividade e agora vai ter um tempo para vocês responderem, né? O que você imagina que um arqueólogo poderia encontrar, né, no lixão aqui de 2020, e o que você poderia descobrir das pessoas que habitaram a cidade de Curitiba em 2020. Ok? Então tem um tempo para vocês responderem.
aí, vamos lá? Conseguiram responder? Fiquei muito curiosa com as respostas aí de vocês, tá? Então, lembrando, quando voltar, o professor vai analisar essas respostas, tudo bem? Pode mandar pra gente também, se você quiser, que a gente fica bem feliz de receber o trabalho de vocês, tá bom? E por hoje é só, até a próxima aula.